Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Miriam e hoje nós vamos com comentários, explicações e reflexões do capítulo 18 de Apocalipse, porque estamos no nosso grande desafio aí, hein, gente? Praticamente na reta final, hein? De leitura, um capítulo por dia e chegamos no 18º dia. Então, parabéns você que conseguiu chegar até aqui, você que está lendo firme aí, está firme no nosso desafio. E, gente, esse capítulo aqui, 18, ele é um capítulo grande, eu achei ele um capítulo grande comparado aos anteriores, aí os últimos que a gente tá junto aqui. E fala sobre a queda da Babilônia. É um tema muito interessante aqui, sobre coisas... o que vai acontecer com a Babilônia, né? E pra gente entender essa questão da Babilônia, nós temos que entender o que é a Babilônia, onde está a Babilônia, né? Então, é algo interessante que a gente precisa entender. Primeira coisa é o seguinte, que a Babilônia, ela é um símbolo, entende? Ela é mais que a Babilônia de Babel, que a Babilônia lá de Nabucodonosor, que a Babilônia de Roma e dos Césares. Ela vai além, né? Ela vai além aí de uma Babilônia escatológica, né? Ela é um símbolo do sistema do mundo. Isso é algo interessante. Eu fui lendo, estudando, né? Como eu falei pra vocês, eu leio bastante, eu vejo alguns vídeos. E, enfim, é bom a gente ter um pouquinho sobre ter essa noção, né? Como eu falei pra vocês aqui, eu quero tentar apresentar Apocalipse pra você de uma forma simples e objetiva. Eu acredito que eu estou chegando ao meu objetivo aqui com vocês, né? Me fala aí se vocês estão conseguindo entender. Eu sei que é difícil, né? Não vamos aqui tirar as questões, mas entenda o seguinte, que essa Babilônia aí, ela representa a questão do símbolo do mundo e que vai cair, né? Porque como o capítulo, o título aqui do capítulo já fala, é a queda da Babilônia. Então, esse sistema do mundo, gente, ele vai ruir, ele vai entrar em decadência, ele vai ter um tempo que ele vai chegar ao fim. Então, coisas interessantes, né? E essa Babilônia é a prostituta, é a falsa igreja, que nós vimos lá no capítulo da mulher montada no cavalo, que foi o capítulo anterior, né? Lá, o de ontem, que nós vimos sobre isso, né? A questão ali da ganância, do pecado, a morada dos demônios. Nós vamos ver aqui quando ela cai, fala isso aqui no capítulo. Então, entender que ela vai, essa questão aí da Babilônia, né? Da Babilônia, ela vai além, ela tem a questão do sistema econômico, nós vamos ver isso também, né? Político, o sistema religioso também está envolvido nesse sistema anti-Deus, né? Um sistema aí que vai contra todos os princípios e os valores de Deus. Só que nesse capítulo ela vai cair e esse dia vai chegar, porque como nós vimos aí, o que está dizendo em Apocalipse é o que? É algo que vai acontecer. Não é que talvez um dia, porventura, não, vai acontecer. Certo? E, gente, como ele é um capítulo comprido, longo, né? Eu pesquisei, eu estudei e eu vi que nós poderíamos dividir, se é assim que eu posso falar, né, em 3 partes, em 4 partes, tá? Em 4 aí lamentos, vamos se dizer, né? Existem aí 4 vozes que resume o capítulo, certo? A primeira voz, gente, é a voz da condenação, né? Pra queda aí da Babilônia acontecer, ela foi condenada. No versículo 2 fala, né? Ó, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, e os negociantes da terra se enriqueceram. Então, tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que realmente vai cair tudo, até questão de comércio, essa questão da luxúria, do prazer, né? Nós vemos, e isso a gente vê tão atualmente, né? Nós vemos assim uma sociedade que ela está muito preocupada com o prazer dela, né? Com
com as questões eu preciso, né? Eu preciso ser feliz, eu. Só com essa questão aí de prazer, de corpo, de coisas. Então a gente vê que tudo isso que já acontecia há anos e anos atrás está se repetindo novamente. Aí a gente lembra daquela questão do sistema do anticristo, né? Ele tá verberando por aí, né? Se essa é a palavra que eu posso dizer, mas ele já está se manifestando há anos e anos e anos, e nos dias de hoje também está acontecendo. Então, essa primeira voz aí, né? Se é assim que a gente pode dizer, é da condenação, ó, caiu a Babilônia. O fato está consumado. E algo que a gente precisa entender sobre isso é que Deus, gente, ele escreveu a história antes de acontecer. Então ele tá no controle de tudo. Ele tá cuidando de nós. Ele sabe de tudo. Ele não foi pego de surpresa, sabe? Ele escreveu tudo antes de acontecer. Então, eu não sei pra você, mas pra mim isso é algo que me conforta de alguma forma, né? E acalma aí a minha ansiedade, ou às vezes a gente fica meio desesperado, porque, ele já escreveu, a gente já sabe o final, vai dar certo, vai dar bom, né? Como as pessoas dizem aí. Então, é algo pra gente pensar sobre isso. Então, assim, ó, já foi, tá condenado. Então, algo que nós precisamos entender o quê? Que essa Babilônia que caiu é todo o sistema anti-Deus, como eu falei. E esse sistema, ele inclui o econômico, o religioso, o político. Então, são coisas pra gente entender. E ela vai cair, ela vai ser uma morada de demônios, né? Que coisa triste, que coisa horrível, né? Quem for ficar aí nessa Babilônia. E, gente, a segunda voz, aí, o segundo lamento que a gente pode entender é a da separação. É a partir do versículo 4, ó. Eu não falei o versículo da primeira voz, né? Assim, a primeira voz é do versículo 1 ao 3, que é a voz da condenação. A segunda voz é a da separação, que é o versículo 4 ao versículo 8, que é a separação. E a gente pode entender essa separação, vamos ler aqui, né, ó. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja, pois os pecados da Babilônia acumulou até o céu. E Deus se lembrou dos seus crimes, retribuiu-lhes da mesma moeda, pagando-lhes em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla e o seu próprio cálice. Então houve uma separação. Aqui tá sendo assim, ó, saiam daí, ó. Vocês são meu povo, sai daí para você não participar do pecado. Então, existe o quê? Uma separação. E se a gente for pensar bem, essa separação existe desde lá do Éden, né? Desde ali do começo, a separação ali entre Caim e Abel, a oferta, sabe? Aquela coisa de realmente os verdadeiros, né? Os verdadeiros e os falsos. Eu acho que é assim que a gente pode se dizer. Essa separação não é uma separação geográfica, e sim uma separação de você não participar do pecado. Entende? De você não participar do pecado, de você não compactuar com os princípios, com os valores que são anticristo, né? Aquela coisa de luz e trevas. Então, existe uma separação aí, que é algo que a gente precisa entender. E aqui fala, né, no versículo 5, que os pecados deles acumularam até o céu. Isso já foi dito em outros capítulos aí. Às vezes nós perguntamos para Deus até quando, porque Deus está permitindo tudo isso. Vai chegar uma hora, então existe um limite, existe um tempo, uma hora que quando isso acabar, tá escrito aqui, ó, acumularam-se até o céu. E Deus se lembrou dos seus crimes. Então, tenha isso em mente, nada vai ficar impune, né? Os mártires aí, as pessoas que morreram por Jesus, tantas pessoas aí sofrendo hoje, né? Não só antigamente em guerras, em confrontos, em perseguições contra a igreja, mas nos dias de hoje tem pessoas que morrem por seguir Jesus. Então, não pense que isso vai ficar impune, porque a princípio é essa sensação que a gente tem, né? Que eles estão saindo na vantagem. Mas lembre, né, que a gente já falou aqui também nos outros capítulos. O anticristo, o espírito do anticristo, ele pode até matar o corpo, mas a alma não. Entende? Então, essa separação é sobre isso, é sobre nós não
contaminarmos, não sermos conivente ao pecado dessa falsa igreja, essa idolatria, esse sistema que é todo anti os princípios e os valores de Deus. Certo? E a terceira voz aí, né, o terceiro lamento, se é assim que a gente pode dizer, é do versículo 9 ao 19, que é da lamentações. De lamentações. E nós vemos aí, vai do versículo 9 ao 19, nós vemos alguns grupos aí de pessoas lamentando, né? As pessoas que, na verdade, estavam se beneficiando desse sistema anti-Deus, né? Desse sistema aí do mundo. Existem ainda, né? No tempo hoje, presente, que se beneficiam de tudo isso, do sistema do anticristo, de tudo que está acontecendo. Existem pessoas e elas vão lamentar, elas vão reclamar. E isso aí começa a partir do versículo 9, fala os reis, né? Ó, quando os reis se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, viram uma fumaça do seu incenso, choraram e se lamentaram por ela. Então, eles vão se lamentando. E algo interessante que eu não falei aqui, né? Nós vemos que a Babilônia, ela fala assim, né? No versículo 7. Façam sofrer tanto tormento e tanta aflição com a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração, ela se vangloria. Estou sentada como rainha, mas não sou viúva, e jamais terei tristeza. O que a gente vê aqui? Soberba. Né? A palavra mesmo fala que a soberba precede a queda, o orgulho. E eu acho que é bom a gente, né, fazer uma autoanálise. Como que será? Será que eu estou muito orgulhoso? Será que eu estou, né, muito soberbo, me achando muito, achando que eu posso, que eu sou, né, que nada de mal vai acontecer comigo porque eu tenho dinheiro, porque a minha conta bancária tá legal, né? Então são coisas pra gente se pensar. Como que tá a minha vida em relação a essa questão de soberba, de orgulho e avaliar, tá? Eu não falei antes, mas, enfim. Então, aí depois, a partir do 9 aqui, começam os lamentos aí das pessoas que estavam se alimentando e se beneficiando desse sistema do mundo da Babilônia, certo? O primeiro são os políticos reis, como nós lemos aqui. E depois, gente, são as pessoas aí comerciais, são o sistema econômico, as pessoas que se beneficiam de alguma coisa. E algo interessante aqui é que João, ele dá detalhes do que as pessoas vendiam, né? Ó, no versículo 11 diz assim: os negociantes da terra choraram e se lamentavam por causa dela, porque ninguém mais comprava a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, enfim, aqui vai falando várias coisas, né? Aí tem a questão da comida ali, ó, canelas. Se a gente for ver assim, quais são as categorias? Aqui fala todas, acho que são 30, se eu não me engano. Mas são as questões de joias, tecidos, artigos de ornamentação, de decoração, perfumaria, culinária, mercado vivo, né? Que são bois, gados aí, e o comércio exterior. Todos aí, gente, vão sofrer com a queda da Babilônia. Eles não vão conseguir vender. Aí fala aqui, né, no final do 14, nunca mais serão recuperados o prejuízo deles. E olha que coisa séria, né, gente? Que coisa triste, né? Triste. E a quarta voz, né, o quarto voz aí que a gente pode dizer é do versículo 20 ao 24, que é a voz da celebração. Enquanto tinha gente lamentando, sofrendo, porque estava sendo beneficiado do sistema aí da Babilônia e tudo mais, e ela vai cair, ela caiu, então eles estão sendo afetados, existe a celebração, né, isso é muito interessante, existe, aí no 20 já fala, ó, celebrem o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuiu-lhes o que ela fez com vocês. Então, né, não tem muito o que dizer aqui. E algo interessante que fala, gente, é que, ó,
no versículo 22 diz assim: nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, os músicos, os flautistas e os tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice nenhum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do seu noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrada sangue de profetas e santos e de todos os que foram assassinados na terra. Forte, né, gente? Olha algo interessante, não vai haver música. Lá não vai haver música, não vai haver trabalho, não vai haver suprimento, não vai haver comunhão. Não vai haver, não vai existir esperança, não vai existir projeto de vida, não vai existir trabalho. Que coisa, né? Porque a gente vê essa queda da Babilônia, né? O sistema aí anti-Deus, é um símbolo e tudo, mas nós podemos trazer também como o inferno, né? Algo assim que não vai... Lá no inferno é só fogo e fogo e queimar. E não vai ter música, não vai ter arte, né? Não vai ter trabalho. São coisas pra gente se pensar, né, gente? E aí eu acho que fica a pergunta: qual cidade nós somos? Né? Cidadão de que cidade você e eu somos? Será que nós somos cidadãos da Babilônia ou da Nova Jerusalém? Né? Nós somos aí do Cordeiro, né? Eu acho que são coisas pra gente se refletir. Será que nós estamos sendo seduzidos, como fala aqui, né? Que todas as nações, elas foram seduzidas, né? Pela feitiçaria, pelas coisas fáceis, pelos prazeres fáceis. Será que nós estamos sendo seduzidos hoje pelo sistema anticristo, pelo sistema da Babilônia, em relação aos prazeres, a tudo mais? Eu acho que são coisas pra gente se pensar como que tá a nossa vida. Como eu falei, né, em todos os capítulos, o Apocalipse, ele traz isso pra gente refletir. E não adianta a gente só ler como se fosse um livro normal. Não, a gente tem que olhar pra nós e perguntar: será que eu tô sendo seduzido? Será que eu estou sendo atraído por uma vida de prazeres, uma vida fácil, uma vida de pecados, me esquecendo de que vai ter a queda da Babilônia, me esquecendo que vai ter o juízo final, me esquecendo que toda essa maldade que eles estão fazendo uma hora vai chegar no limite, vai chegar no limite que Deus falou, e ele vai agir, né? Porque não vai dar, você viu que separou aqui, né? Olha, vocês que são meus, saiam daí. Né? Não vai dar pra você ficar no meio do muro, no meio campo, você vai ter que escolher que lado você está. Né? Então acho que fica refletido sobre isso. O mundo passa, as coisas passam, mas a palavra do Senhor não passa. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então fica aí a pergunta pra gente finalizar o vídeo aí. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou sendo obediente para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para cumprir os princípios e valores e não me compactuar e não me juntar com valores e princípios anti-Deus, anticristos? Forte, né, gente? Mas, ó, animem, porque o capítulo de amanhã é aleluia. Aleluia. O cavaleiro no cavalo branco. O capítulo 19 vai nos dar uma animada. Mas fica a reflexão aí até amanhã pra você dar uma animada aí, tá bom? Um beijo no seu coração. Deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e vamos junto, tá bom? Amanhã a gente se vê. Não para. Tchau.